Queridos, hoje a gente vai iniciar uma série nova de reflexões que tem um nome bastante pequeno, simples. E a primeira conversa nossa a respeito desse tema, simples, se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Vou pedir para você abrir sua Bíblia lá comigo. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Amém, irmãos? Misericórdia, alguém aí? Sempre tem uma Bíblia caminhando, não é um negócio assim. Rapaz, acho que esqueceram de colocar Isaías na Bíblia aqui, mano. Segue aí com o seu irmão aí. Vamos lá? Esse texto é um texto bem pequeno, vou pedir para você ler junto comigo. Pode ser? Vamos fazer assim? Vamos juntos então, vamos lá. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Gostaria que você pudesse fazer uma coisa que nem sempre eu faço, mas que eu queria convidar você para fazer hoje comigo, para colocar a mão no seu coração assim. E para repetir essa oração, que nós vamos orar todos juntos, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração e peço que o Senhor gere em mim a disponibilidade para que o Senhor possa fazer uma obra profunda no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Você com certeza já ouviu a expressão perder o fio da meada. Essa é uma expressão que vem do antigo ofício de costurar. Os costureiros e costureiras do passado, da alta costura, inventaram essa expressão, perder o fio da meada. O que significa meada? Meada é um novelo de fios. Como você sabe, antigamente, os fios eles eram tecidos por um longo processo artesanal e ele passava na roca, ele se transformava num fio que era, digamos assim, que fazia um novelo. Eu não sei se sua mãe ou sua avó, ou alguém que você conhece, faz tricô, mas você sabe que o tricô é uma bolinha, né? Aquele novelo de lã. Antigamente todos os fios que eram produzidos nesse novelo, essa meada. O que é então perder o fio da meada? É quando o costureiro havia usado aquele novelo para costurar e para fazer uma peça, mas quando ele foi reiniciar o seu trabalho, ele perdeu a ponta do fio, ele perdeu a ponta da linha. Eu não sei se você já teve experiência, né? Às vezes assim, a gente chega aqui no Ministério de Louvor e tem um fio que a gente perdeu o fio da meada com ele, que ele está todo embolado, você não sabe por onde está a ponta do fio. Eu não sei se você já enrolou o seu fone de ouvido, eu não sei se você já enrolou um cabo dentro da sua mochila, alguma coisa assim, mas se você já passou por essa experiência, você sabe o que é perder o fio da meada, é perder aquela ponta. Eu não sei se você quem aqui já soltou pipa, assim, e já viveu isso também com a linha, né, da pipa, ou com a rabiola, aquilo embola, e eu sei que você sabe que quanto mais a gente tenta desembolar, mais acontece o quê? Mais embola. Meu irmão, você vai mexendo, o trem vai piorando, daqui a pouco dá um nó, aí quando deu o nó, aí é que deu ruim mesmo. Essa é uma boa metáfora para falar sobre como às vezes a gente perde o fio da meada da vida. Como às vezes o novelo da vida fica embolado, confuso. Quanto mais a gente mexe tentando resolver as coisas, pior fica. Até aquele momento fatal em que a gente sente que não tem saída. Até aquele momento em que a vida dá um nó. Até aquele momento em que tudo fica meio embolado dentro da gente. Eu sei que você sabe o que é perder o fio da meada no casamento.
Eu sei que você sabe o que é perder o fio da meada na profissão. Eu sei que você sabe o que é perder o fio da meada na nossa relação com Deus. Eu sei que você sabe o que é perder o fio da meada na relação com os filhos. Eu sei que você sabe o que é perder o fio da meada da vida como um todo. Quando a nossa vida se transforma num caos, quando nós ficamos paralisados e a coisa está tão desandada que a gente não sabe por onde começar a arrumação da casa, quando a gente já teve diversas iniciativas de melhorar as coisas e cada iniciativa gerou um novo problema, quando nós duvidamos da nossa capacidade de colocar a casa em ordem, nós sabemos o que é perder o fio da meada. A gente se sente cada vez mais sobrecarregado, cansado, frustrado, vazio, e muitas vezes bate aquele sentimento triste de impotência, que é ficar paralisado sem conseguir fazer nada, sem conseguir dar um passo à frente. Se você está com a vida embaraçada, confusa, ferida, caótica, então essa série de reflexões é para você. Se você está perdido pelo caminho, se você está no meio de uma crise vocacional profunda, se você está no meio de uma crise conjugal, essa série é para você. Nós viemos de muitos séculos em que a vida comum veio sendo cada vez mais complicada. Quando eu vou para o interior, quando eu vou para Itamonte, eu costumo ter um relance de como é diferente a vida que os nossos bisavós viveram e a nossa vida. Antigamente as pessoas tinham tempo para refletir, tempo para discutir as questões. Elas almoçavam juntas e no entorno da mesa as questões vinham à flora, eles debatiam seus problemas, mas hoje a gente não tem tempo. A gente vive no meio do caos urbano, a gente vive no meio da violência, a gente vive no meio da correria. Quando a gente tem tempo, a gente não tem energia, a gente chega em casa cansado, drenado, sugado. Então a vida vai ficando cada vez mais caótica, mais complexa. Todos nós desejamos uma vida simples, mas essa vida simples não vai acontecer, digamos assim, por acaso. Isso não será uma coisa que nos será dada de presente. Nós temos que trabalhar por uma simplificação da vida. Nós vamos trilhar uma série de reflexões com 4 movimentos, para tornar a vida mais simples. Primeiro, esclarecer. Segundo movimento, centralizar. Terceiro movimento, escolher. E último movimento, equilibrar. Vamos repetir? Vamos juntos? Então vamos lá. Primeiro movimento é o quê? Esclarecer. Vamos juntos? Esclarecer, centralizar, escolher e equilibrar. Quando a gente lê o capítulo 1 de Isaías, a gente está diante de um texto que foi escrito diante de um contexto político muito, digamos assim, muito específico. A gente está mais ou menos aí entre o ano 740 a 700 antes de Cristo. Isaías é um cara bem nascido, é filho de uma alta aristocracia e é um cara que é muito influente junto ao imperador, é muito influente junto ao rei. Ele tem entrada nos lugares mais bacanas do antigo Judá. A grande questão é que no meio disso tudo, no meio dos 750 a.C., o reino do norte e o reino do sul já haviam se separado. A gente já contou essa história muitas vezes aqui do púlpito. Depois do reinado de Salomão, houve uma divisão no reino, ficou um reino ao sul, chamado Judá, um reino ao norte, chamado Israel, e no entorno dessas duas nações pequenas, começaram a se levantar grandes nações poderosas, que começaram a tornar seus exércitos cada vez maiores, comprar cavalos, carros de guerra. A Assíria era um desses reinos, a Babilônia era outro desses reinos, o Egito também se fortalecia, ou seja, eles estavam no coração de uma série de nações que eram potências militares, e eles estavam no meio do fogo cruzado, e justamente um pouquinho antes de Isaías escrever esse texto, os assírios já estavam devastando o reino do norte. A Assíria invadiu o reino do norte,
durante vários anos de incursões militares, até que finalmente eles destruíram o Reino do Norte. A grande questão é que hoje, Isaías é profeta do Reino do Sul, ele é profeta em Judá. E a pergunta que está no ar é o seguinte: Judá vai continuar desobedecendo o Senhor e ter o mesmo destino do Reino do Norte? Ou Judá vai se arrepender dos seus pecados e vai ter uma sobrevida nacional, digamos assim? Então, o profeta, ele inicia o capítulo 1 falando numa linguagem legal, numa linguagem como se Judá tivesse sido convocada diante de um juiz, que é o próprio Deus. E então, exatamente no versículo que nós lemos, Deus chama Judá para uma conversa. Eu sei que você se lembra da versão da Almeida, né? Como é que diz esse texto? Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Na NVI ficou assim: vamos refletir juntos. O verbo hebraico, que é iakakt, né? Que é um verbo assim, muito, né? Que a gente usa todo dia, né? O iakakt. Esse verbo, ele tem várias possibilidades de tradução, mas todas elas denotam um debate. É quase que um DR de casal, sabe? Aquela coisa do vamos sentar aqui para a gente chegar num acordo. É um debate, é uma discussão, é uma reflexão, é uma conversa franca, todos esses sentidos estão dentro desse verbo. Então o que Deus estava fazendo? Deus estava enviando uma mensagem para toda a nação com as seguintes palavras: venham e vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos falar sobre o que está acontecendo. O grande problema é que Judá estava vivendo igualzinho o seu irmão Israel. Havia violência, idolatria, imoralidade, os ricos oprimiam os pobres, havia assassinato, havia conchavos políticos, os injustos e ímpios espreitavam e matavam os profetas, mas eles continuavam indo ao culto e fazendo tudo como se estivesse tudo bem. Eles mantinham as aparências e está tudo legal. Quando um profeta vinha e confrontava o pecado daquele povo, eles falavam: que pecado, a gente está bem, está tudo certo. Eles tentavam tapar o sol com a peneira, eles mantinham as aparências, eles negavam qualquer abertura de conversa, eles evitavam assumir que havia um problema nacional instaurado. Então Deus está enviando uma mensagem: venham e vamos conversar, vamos tirar as máscaras, vamos deixar as aparências de lado, vamos falar a verdade, vamos trocar uma ideia sincera, vamos sentar na mesa, vamos realmente ter um DR aqui, vamos discutir a nossa relação. Esse convite de Deus, ele é muito importante, porque ele não é apenas para Judá, mas ele é para todos nós. No encontro de lideranças globais sediados nessa igreja monstruosa dos Estados Unidos, chamada Willow Creek Church, em 2006, um pastor do Havaí chamado Wayne Cordeiro fez uma pregação com o título Líder Morto, Porém Correndo. E ele começou então a falar sobre essa imagem incrível, essa imagem que nos causa pavor, que é a ideia de um líder cristão cuja vida é dinâmica, ele está envolvido em inúmeras atividades, ele faz inúmeras coisas, mas lá no fundo ele está morto espiritualmente há muito tempo. Olhando a casca da sua vida, nós diríamos que ele é um super pastor, ele é um super líder, ele é um super cristão, mas conhecendo o coração dele, nós identificamos um quadro de morte, de apatia, de falta de vida com Deus, uma vida que em nada lembra a vida pujante pela qual Cristo morreu para nos dar, uma vida num estado de completa erosão. Essa imagem é chocante, mas ela nos lembra uma coisa. Nos lembra o quê? Nos lembra que a vida que a gente vive no grande centro, ela não deixa a gente parar. Meu irmão, há muitos anos que quando eu tenho 5 minutos livres, eu quero fazer uma coisa: dormir. Não é? Assim, cara, hoje cheguei no trabalho mais cedo em casa, eu tenho meia hora livre, eu já sei o que eu vou fazer. Aí você olha para a cama, eu costumo falar assim que minha cama grita o meu nome, eu costumo ouvi-la gritando de longe: Jefferson, vem para mim. Meu irmão, abraçar o meu travesseiro é um dos exercícios que me dá mais prazer.
Porque quando a gente tem tempo, geralmente a gente não tem energia, devido ao número de coisas bizarras que a gente faz durante a semana. A grande questão é que a gente não pode parar. A nossa rotina não permite isso. Muitos aqui estudam e trabalham. Muitos aqui estudam e trabalham e no final de semana fazem um curso. Muitos estudam e trabalham e fazem inglês. Outros estudam e trabalham bastante para pagar a própria faculdade. No meio dessa correria, não sobra tempo para a gente parar. E porque nós não paramos, nós não silenciamos. E porque nós não silenciamos, nós não temos tempo para aquietar. E quando nós não aquietamos, nós não ouvimos as vozes que estão dentro de nós. E quando nós não ouvimos a voz interior, nós vamos negligenciando o nosso próprio cansaço, nosso medo, nossa falta de direção. Nós não damos tempo para trabalhar questões que estão dentro de nós. Uma pergunta a se fazer é o seguinte: por que a gente corre tanto? Por que a sociedade como um todo viciou em pressa? Jung dizia assim: a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. Carl Gustav Jung. Por quê? Porque muitas vezes a pressa é um tipo de fuga. Eu sei que se eu tiver meia hora em casa para refletir com a Bíblia na mão, Deus vai começar a falar coisas ao meu coração que eu não quero ouvir. Então, ter coisas para fazer é de fato uma coisa maravilhosa para muitas pessoas que estão fugindo de si mesmas, fugindo dos seus problemas. Eu já ouvi inúmeras pessoas dizer no gabinete assim: pastor, olha, teve uma época da vida que meu casamento estava mal. E quanto mais meu casamento estava mal, mais eu trabalhava. Para ficar menos tempo em casa, né? Para fugir das questões. Porque se eu ficasse em casa, eu teria que sentar e TDR. A gente teria que conversar sobre as coisas, e eu não queria conversar. Então eu trabalhava bastante. A grande pergunta é: por que nós estamos correndo? E aonde chega essa estrada pela qual nós estamos correndo? Queridos, eu quero dizer uma frase aqui que não é uma frase de efeito, mas eu espero que ela cause efeito. Se você se perder de si mesmo, então você perdeu tudo. Você lembra o que disse Jesus diante daquele grande empresário que construiu uma empresa enorme? Ele disse assim: agora eu posso realmente deitar e descansar, porque eu cheguei no cume do sucesso. Então Jesus diz assim: tolo, essa noite te pedirão a tua alma, e para quem será? Correria, mais cansaço, mais sobrecarga, mais exaustão física, mais exaustão emocional. Às vezes a gente sabe que a gente não está bem, que as coisas não estão ok, mas nós não paramos para identificar o problema. O primeiro movimento dessa série é esclareça. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos intencionalmente parar, aquietar e ouvir para descobrir o que não está bem. É engraçado que, rapaz, parece que as séries de sermões realmente mexem comigo, porque essa semana eu fiquei bem mal, e eu ainda estou bem mal, e eu não sei o porquê. Então amanhã cedo eu estou ligando para o meu terapeuta, estou retomando minha terapia. Mas realmente, enquanto eu estava preparando essa série, eu comecei a perceber, cara, que a gente corre tanto e corre tão aceleradamente que quando o ritmo vai diminuindo, eu não sei quem aqui jogou futebol já, né? E no meio do futebol assim, você dá um carrinho e aquela adrenalina, depois lá no chuveiro você vai descobrir que você está todo dolorido, que você se machucou gravemente, que você se contundiu, que você até sangrou, mas no meio da correria você não viu. Queridos, nós precisamos diminuir a correria para parar e ouvir. Ouvir quem? Ouvir a Deus e ouvir a si mesmo. Esclarecer é separar tempo intencional para a gente refletir sobre as áreas da nossa vida que não estão bem. Então eu vou falar sobre algumas áreas aqui. Tudo bem? Vamos falar sobre algumas áreas da nossa vida? Então vamos lá. A gente precisa ter tempo para ouvir sobre os nossos relacionamentos familiares. Será que existe hoje dentro da sua família questões não resolvidas?
relacionamentos feridos, existem pecados não perdoados contra você, ou feitos, cometidos por você contra o outro. Como estão as relações dentro da família? Como está o seu casamento? Será que há muitos anos que a gente vem jogando a sujeira para debaixo do tapete e evitando falar sobre as questões difíceis? Será que a gente há muitos anos evita falar sobre o esfriamento da vida sexual? Será que há muitos anos que a gente evita falar sobre as palavras que causaram feridas? Será que há muitos anos que a gente evita falar sobre a frieza da relação como um todo? Como está a sua sexualidade? Como estão os problemas da sua sexualidade que não foram tratados, pecados que não foram confessados? Você tem se envolvido direto ou indiretamente com pornografia? Como estão os seus relacionamentos, suas amizades? Como estão a sua teia relacional que suporta você nas suas crises pessoais? Você tem um amigo para quem você se abre completamente? As pessoas confiam em você para se abrir completamente com você? Você tem feito amigos aqui dentro da comunidade? Você tem investido em relacionamentos, ligado para as pessoas, procurado se conectar com as pessoas? Ou você está solitário? Você está sozinho? Você está ilhado, depressivo? Como está a sua vida financeira e sua relação com o dinheiro? Você tem gastado mais do que deveria? Eu e você temos nos tornado viciados em consumo. Nós temos usado o nosso dinheiro para afirmar o nosso lugar na sociedade? Ou a nossa falta de dinheiro mexe com a nossa autoestima e com o nosso moral? Como está a sua vida escolar? Como está a sua faculdade? Você tem vivido uma crise vocacional? Você escolheu uma profissão porque dava dinheiro e agora você está parado no meio do caminho? Você tem se sentido feliz e realizado ou em dúvida, em crise? Como está a organização do tempo da sua vida? Você tem encontrado tempo para amar? Você tem encontrado tempo para orar? Você tem encontrado tempo para descansar e cuidar de você e da sua saúde? Falando nisso, como vai a sua e a minha saúde? A gente tem feito exames? A gente tem cuidado de si mesmo? A gente tem amado a si mesmo? E falando em amor de si mesmo, como está a sua relação com você? Você tem culpa por alguma coisa que você tenha feito no passado? Mesmo tendo sido perdoado por Deus, você ainda não se perdoou? Você se reprova? Você tem vergonha de você mesmo? Será o seu cabelo que te desagrada? Será a sua orelha, como foi durante muitos anos o meu caso? Será o seu nariz, que é nariz de índio? Será o seu corpo? O que te faz se sentir envergonhado de si mesmo? Não estar bem consigo mesmo? A gente tem que ter coragem para assumir que algo não está bem. Toda a covardia do mundo é suficiente para simplesmente tocar em frente, fingir que nada está acontecendo. Mas para parar e dizer, eu não estou bem, tem que ter coragem. Tem que ter realmente um fio de bigode no rosto. Tem que ter brio. Porque o mais fácil é seguir repetindo o blá blá blá. Bom dia, você está bem? Eu estou bem. Como está? Eu estou ótimo. Mas para dizer, eu não estou bem, é preciso ter coragem. Henry Nouwen, num livro fantástico, em que ele fala sobre a importância da gente nutrir um relacionamento profundo com Deus, ele fala assim, não importa a doença, não importa o problema, o diagnóstico é sempre o primeiro passo. E o diagnóstico já é um passo para a cura. Se eu estou doente, a primeira coisa que eu preciso saber é, estou doente do quê? Meu irmão, tudo o que vem depois, medicação, exames, tratamento, não pode atropelar esse primeiro passo, que é entender qual doença é. Qual é o primeiro passo para a gente colocar uma vida complexa e caótica em ordem e experimentar o simples de Deus, experimentar uma vida que não é uma vida cor-de-rosa, mas é uma vida simplificada pela graça de Deus, é uma vida na qual os relacionamentos estão ali centrados em Cristo. Como nós nos conectamos a essa vida abundante em Deus? Nós temos que esclarecer o que não está ok.
Nós temos que ter coragem de colocar o dedo nessa ferida e de nomear a ferida. E quando nós vamos nomeando a ferida, vários nomes feios aparecem. Nomes feios como traição, medo, injustiça, abusos do passado, pecado, erro, vergonha. Vários nomes feios aparecem, mas eles têm que aparecer. Uma vez a gente falou aqui no púlpito, tem umas épocas que eu, assim, me apego muito a algumas ideias. Verbalizar é o começo da cura. Enquanto a gente não consegue dizer o nome do problema, a gente ainda não avançou na cura. Mas quando eu consigo dizer, cara, eu sou alcoólatra, eu não tenho domínio sobre a área dessa vida. Ou então, cara, eu fui abusado no passado, emocionalmente, espiritualmente. Ou eu fui abandonado, eu fui rejeitado pela minha própria família, pelo meu próprio pai. Quando a gente dá nome para as coisas, meu irmão, Deus simplesmente abre um processo de cura na nossa vida. Mas é preciso nomear, é preciso esclarecer. Tampar o sol com a peneira não é uma opção. Para você que está levando a sério isso que eu estou dizendo, eu quero te sugerir 2 exercícios. Primeiro exercício, prático para você fazer depois daqui. Assente-se com uma folha em branco, com o tempo, numa hora bem tranquila do dia. E à medida em que o seu coração, cara, for sangrando, coloca ali naquela folha, por que sangra. Faça isso. Tipo assim, separa um tempo em que você vai estar ali na sua escrivaninha, no seu quarto, tranquilo, sem agenda, sem pressa, com uma folha em branco. E vai anotando as coisas que te vêm à cabeça. Vai anotando ali, cara, eu tenho sentido medo. Mas por que eu tenho medo? Medo do quê? Medo de quem? Da onde vem o medo? Eu me sinto muito mal comigo mesmo. Eu tenho uma baixíssima autoestima. Mas por que eu tenho baixa autoestima? Desde quando? Desde que... Cara, conversa com você mesmo. Mas coloca ali no papel. Vai registrando ali as coisas que vêm aparecendo. A outra coisa é um exercício bastante proveitoso que eu tenho feito, que é o seguinte. Daniel Goleman, num livro dele fantástico chamado Foco, ele diz que existe uma área do cérebro chamada ínsula. E a ínsula é uma área do cérebro que, quando nós prestamos atenção na própria respiração, essa área, ela trabalha mais dinamicamente. É uma área que no nosso cérebro fica mais ativa. A ínsula não é responsável só por percebermos a nossa própria respiração, como é a principal região do cérebro responsável pela percepção emocional de si mesmo, pela autopercepção emocional. Ele diz assim, pessoas que têm a ínsula rápida, que trabalham mais, têm mais facilidade de saber o que estão sentindo. Pessoas que têm uma ínsula lenta têm dificuldade de perceber o que estão sentindo e têm dificuldade de perceber o que os outros estão sentindo. Ele fala assim, um exercício bom para desenvolver a autopercepção é ficar um tempo em silêncio e prestar atenção na própria respiração. Então fique, às vezes, um tempo em silêncio no começo do dia. Utilize o seu período de oração como um período de silêncio diante de Deus. Preste atenção em você, olhe para dentro. Olhe para dentro e veja o que tem dentro. Eu acredito, cara, que todo pai e toda mãe tinha que fazer aquele jogo do como você está se sentindo com os seus filhos, para a gente ensinar as nossas crianças a ter autopercepção emocional, que é o que o reverendo Fernando Torres pregou para a gente há algum tempo aqui atrás. Por quê? Porque muitas vezes eu estou mal, todo mundo sabe, mas eu não sei. Eu não estou bem, eu não estou legal, eu estou depressivo. Todo mundo já viu, cara. Mas eu não consigo olhar para dentro e fazer esse exame interior. 2 exercícios, mas uma só escolha. Qual escolha? Dizer sim ou não ao convite. Deus está chamando você para um tempo de reflexão. No próprio texto, Deus diz assim, se vocês disserem sim ao meu convite, por piores que sejam os crimes de vocês, e a cor vermelha ali no texto provavelmente significa o pior tipo de crime, que é o crime de sangue, o assassinato, que é um crime irreversível. Depois que a gente matou alguém, por mais que eu me arrependa, essa pessoa não volta a viver. Ele está dizendo assim,
por mais que o seu crime seja muito grave, eu perdoarei e trarei graça sobre vocês. Mas se vocês disserem não ao convite, vocês serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, o disse. A gente sabe que na história de Judá escolheu errado. Eles continuaram dizendo não ao convite de Deus. Deus chamou ele, cara, vamos bater um papo, vamos sentar, vamos trocar uma ideia, vamos entender o que está acontecendo. O que Judá respondeu? Judá disse, não, a gente está bem, está tudo certo lá em casa, o casamento está bem, os filhos estão bem, está tudo ok, está tranquilo. E isso levou Judá ao extermínio, ou ao quase extermínio, por ocasião da invasão babilônica. Nós sabemos a história. Se você olhar na sua Bíblia e for lendo as Escrituras, você vai ler que grande parte da Bíblia contém convites, muitos convites. Deus convidou Abraão para andar com ele. Em Gênesis, Deus convida o homem para uma conversa após a queda. Jesus convida os discípulos para andarem com ele. Em Apocalipse, Jesus convida a igreja para se assentar com ele à mesa. Em Lucas 14, Mateus 22, Jesus monta toda uma parábola falando sobre o reino em termos de um convite para um casamento, que aqueles primeiros convidados disseram não, e os segundos convidados disseram sim. Por que aqui tem tantos convites na Bíblia? Por que a Bíblia fala tanto sobre convite? Porque quando alguém convida você para uma festa na casa dessa pessoa, só existem duas possibilidades, ou você vai ou você não vai. Mesmo quando você desconsidera o convite, aquilo obviamente conta como um não. Então não tem uma terceira opção, não tem uma terceira via. Vamos lá em casa semana que vem, porque eu vou fazer um bolo lá, não sei o quê. Cara, só tem duas maneiras de você responder esse convite. Ou você vai estar lá, ou você não vai estar lá. Pode ser que você até queria estar e não pôde estar, mas de todo jeito você não estava. Talvez seja por isso que tem muitos convites na Bíblia, para Deus nos lembrar que não existe uma terceira opção. Quando Ele nos convida para uma conversa com Ele, ou nós dizemos sim, ou nós dizemos não. Então eu vou tentar imaginar com vocês no final dessa reflexão, por que dizer não para Deus? Quando Deus me convida para ter um papo com Ele sobre uma área da minha vida que não vai bem, quando Deus me convida para Ele, para a gente sentar e discutir o que realmente está acontecendo na nossa vida, por que eu diria não? Primeiro, porque é muito mais fácil continuar fingindo que tudo está bem. É muito mais fácil continuar atuando. É muito mais fácil. Segundo, porque a gente sempre prefere colocar a culpa nos outros. Nós não queremos assumir a nossa responsabilidade. Eu sei que nós somos criados com aquela ideia de que toda história tem um mocinho e tem um bandido. E muitos casamentos passam anos assim. Quem está errado? Quem é o culpado? Quem errou mais? Quem pisou na bola? Quando, na verdade, nós já vivemos o bastante, nós somos adultos e sabemos, cara, que não existe mocinho nem bandido. Existem pessoas pecadoras pisando nos calos umas das outras, desamparando umas às outras, ofendendo umas às outras. E eu sempre sou parte do problema. Não existe nenhuma relação que os problemas estejam só de um lado ou só de outro. Mas nós gostamos de narrativas de mocinhos e bandidos, porque elas são mais simples e muitas vezes nós nos colocamos, obviamente, do lado dos mocinhos. Terceiro, porque assumir a condição de vítima é muito mais fácil. E além de tudo, nós recebemos o dó e a pena das pessoas. Uma vítima é sempre alvo dos olhares mais enternecidos. Quarto, deixar essas questões de lado porque eu estou sem tempo. Nós usamos essa afirmação. E em último lugar, porque nós temos medo de mudar, cara. Nós temos medo de mudar. Se eu for ter uma conversa com Deus, provavelmente Ele vai me dizer coisas que vão me fazer parar para pensar na vida. E então Deus vai começar a falar comigo sobre mudança e transformação pessoal. Porque Ele me ama demais para me deixar como eu estou, embora me ame como sou. E então, vamos encarar um processo de mudança pessoal. Mas mudar dói. Não é do dia para a noite.
Existem muitos avanços e retrocessos, e afinal de contas nós queremos, como já diria aquele famoso filósofo da Vila do Chaves, evitar a fadiga. Queridos, para a gente finalizar, eu queria dizer o seguinte: e se a gente pega o fio da meada? E se a gente pega o fio da meada e começa a desenrolar esse fio, aonde a gente chega? E se a gente começa a cutucar realmente as questões? O primeiro lugar que a gente chega é a descobrir aquilo que eu tenho descoberto, cara, no meu tempo devocional, com a Bíblia aberta diante dos meus olhos, do meu coração e no meu tempo de oração diário. Muitas vezes nós estamos em conflito com as pessoas porque dentro de nós há um conflito. E não é possível ter paz com os outros quando nós não temos paz conosco mesmos. Não é possível ter paz do lado de fora quando não existe paz do lado de dentro. E os conflitos começam aqui, do lado de dentro. Jesus disse: do interior do homem vêm todas essas coisas. E ele dá uma lista assustadora de pecados que nós cometemos contra o nosso próximo. É daqui que vem tudo isso. Mas por que é que nós, se a gente puxar um pouco mais o fio, por que a nossa alma vive em conflito? Porque de alguma maneira nós somos criados para um relacionamento pessoal com Deus. Nós somos criados para essa conexão com Ele. E quando nós somos arrancados do solo sagrado do relacionamento com Deus, nós nos tornamos seres perdidos de nós mesmos. Nós nos tornamos pessoas confusas dentro do coração. Nós nos tornamos pessoas conflituosas dentro de nós mesmos. A boa notícia é que o seguinte: quando a gente fala sobre salvação, eu já contei aqui uma história, né? Que uma vez um pregador escreveu assim no muro: Jesus veio para salvar. E aí o pichador escreveu do lado: do quê? Muitas vezes a gente imagina salvação como um processo assim: ah, cara, Jesus veio realmente perdoar os nossos pecados para que a gente possa morrer e depois da morte viver uma boa vida lá no céu. Mas na verdade a Bíblia fala de uma vida abundante agora. O que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Vida rica, vida de verdade. Isso quer dizer o quê? Que a vida será cor-de-rosa? Não, mas quer dizer que será uma vida de verdade, uma vida profunda, uma vida verdadeira, uma família verdadeira, um casamento verdadeiro, uma profissão verdadeira. Quer dizer que muitas vezes essa vida que tem gosto de isopor na boca, essa vida de 1,99 que nós vivemos, ela não é a vida que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. Jesus comprou para você e para mim vida viva. Vida de verdade. A cruz é o grande paradoxo de Deus. Deus escolheu o método mais cruel de morte para dali fazer brotar vida. Como é que a gente toma posse dessa vida? Como é que a gente se conecta a essa vida? Se a sua vida está caótica, se as coisas estão confusas para você, se você perdeu o fio da meada, eu quero te convidar nessa semana a separar um tempo, pela manhã ou à noite, para falar com Deus sobre uma coisa: esclarecer. Pergunte para Deus: Deus, o que está fora do lugar, Pai? O que está fora do lugar? O que na minha vida está fora do lugar e por isso eu estou me sentindo perdido? Onde é que foi que eu perdi o fio da meada da minha própria vida? Onde foi que as coisas se tornaram tão caóticas, confusas? Aonde foi? Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar coisas importantes no nosso coração ao longo dessa semana. Amém? Vamos orar juntos? Jesus querido, a gente quer dar um break na vida, na correria, ou dizendo de outra maneira mais sincera, a gente quer parar de correr e de fugir de você e da verdade
E talvez a gente quer parar de fugir de si mesmo até. E nós queremos pedir, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, você que é o consolador divino, você é o companheiro do caminho, é o amigo da jornada, é o conselheiro, é o nosso verdadeiro pastor que nos pastoreia lá no fundo do coração. Espírito Santo de Deus, separa tempo ao longo dessa semana para falar ao nosso coração, para nos convidar a uma reflexão honesta e sincera sobre a nossa própria vida, sobre a forma como nós temos vivido, sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos, sobre o nosso engajamento na comunidade cristã, sobre uma série de coisas que a gente tem simplesmente deixado de lado, mas que a gente não pode mais evitar, Jesus. Jesus, se existe aqui nesse momento algum irmão ou irmã que tem perdido o fio da meada, que perdeu o fio da meada, no seu casamento, no seu trabalho, no seu coração, na sua vida, Espírito Santo de Deus, nos convida para esse tempo de reflexão agora em nome de Jesus. Nos dá discernimento espiritual sobre as coisas que estão acontecendo na nossa família. Nos ajuda a entender, Jesus, o que o Senhor está fazendo. Nos ajuda a entender que áreas o Senhor está tocando, o que o Senhor está transformando e como. Espírito Santo de Deus, faz a sua obra poderosa no nosso meio. Nós pedimos, Jesus, torna a nossa vida mais simples. Coloca vida viva na nossa vida. Coloca ânimo no nosso coração. Nos ajuda a prestar atenção nas coisas pequenas e belas da nossa vida, presentes que o Senhor tem nos dado todos os dias, mas que a gente está acelerado demais para ver. Nos ajuda, nos abençoa. Pega na nossa mão. Vamos juntos, Jesus. Vamos juntos nesse tempo de oração, de reflexão e de quebrantamento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.